tarde. Já perguntei, já. E o Juventude sem o Nené é outro time também, né? Sentiu aí, preservaram. Ô, Marquinhos, antes de entrar nessa questão da atmosfera desse jogo, eu queria perguntar da atmosfera do clima. Como é que você está adaptando os jogadores com esse calorão de Goiânia, né? Às vezes surpreende, cai uma chuva, mas boa parte do dia é um mormaço danado, né? E o jogo, pelo horário, vai exigir muito dos atletas. E a gente sabe que o Vila tem vários jogadores experientes. Mas também tem um time com bom preparo físico. Do outro lado, o CRB também tem um time de muitos jogadores experientes. Você acha que... E lá tem brisa, né? Mar, aquela coisa toda. Você acha que é um aliado? Jogadores estarão do Vila preparados para esse calorão na hora do jogo? Boa tarde, satisfação. PUC TV, Humberto Castro. Marquinhos. Boa tarde, Humberto. Sabemos que é um horário em que o forte calor, né, ainda mais aqui em Goiânia, a questão da umidade do ar, ela interfere muito, né, em relação à parte física do jogo. Mas eu acredito de que nós estamos no momento da competição que é o que menos pode interferir. Eu creio que tanto o Vila como o CRB estão preparados para esse tipo de situação. Assim como nós fomos a Caxias do Sul enfrentar o Juventude, e naquela oportunidade um frio intenso, né, que teve a névoa, que teve complicações climáticas, e que saímos de lá vitoriosos, né? Se fosse relacionar a condição climática, o Juventude levaria vantagem naquele confronto. Então, não vejo que seja um fator determinante, né, para o jogo de final de semana. Eu acho que nós temos que estar muito bem concentrados, muito bem preparados. A questão fisiológica e física, o time está muito bem preparado, né? E os atletas, desde o início da temporada, muitos deles, né, estão aqui em Goiânia. Aqueles que chegaram depois já estão num período melhor adaptado até do que eu. Eu, na verdade, é que estou me adaptando a essa condição climática, né? Mas os atletas estão devidamente preparados, muito bem preparados fisicamente e fisiologicamente. É um jogo de alta intensidade, acho que ambas as equipes gostam de praticar esse jogo, né? O time do Daniel tem essa praticidade também, taticamente falando, e esperando fazer um grande jogo domingo e que o torcedor possa vir ao Oba, né, colaborar conosco, nos incentivar, nos apoiar do primeiro ao último minuto, que vai ser de suma importância a presença do torcedor. Boa tarde, Marquinhos. Paulo Massad, Band News Goiânia. Depois desse tempo todo, né, esse período de preparação, o que você próprio, não digo nem nós e nem o torcedor, não, você próprio espera ali nos 90 minutos de evolução do seu time, taticamente falando, já que você disse aí da parte climática, né, do calorão que vai ser, e também o que pode chamar a atenção nesse adversário, o que te preocupa nesse CRB. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, Massad. Foi uma semana boa, tem sido uma semana bem proveitosa, né, para equilibrarmos as cargas de treinamento. Quando entra nessa fase de competição, último terço, muitos atletas que não jogaram, que jogaram menos, encontram-se numa carga abaixo. Então, nós conseguimos equilibrar o nível desses atletas e deixar o grupo mais homogêneo, né, no que diz respeito à carga de trabalho, carga de treino. Então, foi importante, sim. E, na parte tática, a gente conseguiu implementar manobras de situações táticas, o qual eu não tive tempo para desenvolver. Então, acredito que a equipe possa ter as movimentações previamente já melhores encaixadas, né? E espero, sim, que busquemos aí o equilíbrio que nos faltou nos jogos anteriores, de uma qualidade tática e técnica de igualdade dentro dos tempos, né? Que não tenhamos aí esse desequilíbrio que tem acontecido, um tempo normalmente um primeiro tempo abaixo e um segundo tempo muito bom. Então, que a gente possa equilibrar, porque sabemos que a partir de agora cada jogo é decisivo, né? Cada jogo tem a sua peculiaridade das equipes que brigam no bloco da frente, aqueles que buscam ou que brigam intermediário e buscam fugir do rebaixamento. Então, todos os jogos serão difíceis, um nível competitivo alto, um campeonato completamente diferente, né? Nós vimos aí jogos recentes agora, de equipes que buscam o bloco da frente e aquelas equipes que buscam sair do bloco de trás. Então, nós temos visto uma igualdade competitiva em que o detalhe tem feito a diferença e fará até a 38ª rodada.
CRB, desculpe, moçada. A CRB é uma equipe que com o Daniel, desde que o Daniel assumiu, né, estava brigando contra o rebaixamento, ele teve uma ascensão, depois teve uma oscilação que é normal, e agora voltando numa crescente. Acho que são 6 jogos em que o CRB não perde. Né? É uma equipe muito bem equilibrada, muito bem trabalhada pelo Daniel, e a linha de frente, do meio para frente, me chama muita atenção. Né? Jogadores como o João Paulo, inteligente taticamente, com muita qualidade técnica, o Léo, pelo lado direito, com muito enfrentamento, muita força, muita velocidade, e os 2 jogadores, Anselmo Ramon, né, pela qualidade de jogo, pelo poder de finalização, e o Renato, né, Renato, que trabalhou comigo, que eu sei da qualidade desse atleta, do poder de finalização desse atleta, e não por acaso tem sido, acho que, um dos artilheiros do campeonato da Série C, né, vivendo um ano em que mais gols fez na carreira. Então, é uma frente de muito potencial técnico, muita qualidade tática, né, muita força, muita intensidade, e que nós temos que ter muito ajuste. Né, jogando em casa, sabemos que vamos ter que atacá-los, sabemos que temos que jogar ofensivamente, que é o modelo que me agrada e que eu gosto como conceito de jogo, mas saber atacar se defendendo, né, atacar marcando, que a gente fala no futebol, para não ser surpreendido, porque é um time com poder tático ofensivo muito forte. Marquinhos, Zé Roberto, Rádio CBN. Vocês vão entrar em campo aqui, segundo a previsão do tempo, com a menor umidade do dia, né, 38%, e vão sair com ela em 39%. Então, não vai ter uma variação grande. Depois ela vai subindo até 66%. Informações aí para Humberto Castro. Então, vocês têm no elenco, eu também trabalho na TV Brasil Central, e vira e mexe, alguém lá pergunta do público, aquelas mensagens que chegam no celular, perguntam do Daniel. Daniel foi artilheiro do Campeonato Mato Grossense. Lá atrás, com a mesma motivação, eu perguntei pelo Claudinei, né, para o Claudinei, sobre o Daniel. Agora, pela mesma razão, eu pergunto para você se o Daniel está rastreado aí, porque até hoje ele não estreou, e sempre a pergunta que aparece lá. Zé, muito bem colocada essa pergunta, que é um atleta, confesso que não o conhecia, né? Não estava no meu banco de dados, até não discriminando, mas pela dificuldade de ter materiais, né, em relação ao campeonato disputado, mas sabemos dos números dele, e ele tem desenvolvido um trabalho crescente, né? Um atleta que eu não conhecia, um atleta que vem buscando seu espaço. Tem atletas que estão tecnicamente à frente dele, mas é um atleta que faz parte do elenco, e o que eu tenho dito, né? Foram 4 jogos sob o meu comando, e que a gente procurou rodar o elenco dentro daquilo que eu gosto dos 4 primeiros jogos, e não tenho dúvida de que é um atleta que está se preparando para caso tenha necessidade, né, e daquilo que ele tem apresentado nos treinamentos, em buscar oportunidade. E nós não sabemos, eu tenho dito a eles de que não sabemos o que Deus tem preparado para cada um. De repente, pode ser o atleta que venha fazer o gol do acesso. Né? A gente não pode menosprezar, não pode minimizar, muito pelo contrário, é um atleta que trabalha muito, é um atleta que se dedica sim, né, e que tem apresentado uma melhora, uma evolução daquilo de quando eu cheguei aqui, né, quase um mês atrás. Então, eu acredito que esse atleta, dentro de uma possibilidade de convocações, de oportunidades, ele logo possa estar buscando e tendo uma oportunidade dentro dos jogos. Boa tarde, Marquinhos. André Guimarães, do Globo Esporte. A gente está chegando numa fase do campeonato, como você bem citou, né, o último terço, em que já dá para começar a fazer umas contas. Né? Eu queria saber como estão as suas contas e a da diretoria. Né? Já tem o número mágico? André, boa tarde. Tem. Nós temos esse número. 3 pontos de domingo. Na verdade, nós temos pensado aí muito jogo a jogo. Né? Acho que vai mudar muito, porque a linha de corte lá nas primeiras rodadas, ela, até pelo nível da competição, ela tornou-se muito alta, né, nas primeiras 8 rodadas. E para as últimas 8, eu acredito que essa linha de corte vai haver uma queda. Né? Falava-se muito em 65 pontos, em 67 pontos, para alcançar o acesso. Já baixou, né, em função. E agora vai ser esse último terço muito perde e ganha. Né? E equipes com enfrentamento entre elas na busca pelo acesso. Coisa que nos anos anteriores, né, não ocorreu menos, melhor dizendo. Até ocorreram, mas ocorreram menos. Né? Então, a gente
vai jogo a jogo, vai procurando fazer o nosso dever de casa, né? Nós temos, sim, um modelo muito bem definido aqui de pequenas metas, né? Eu só não vou externar essa meta, mas nós temos os pequenos campeonatos em que nós temos atingido aí as metas a serem objetivadas. Então, isso é importante para o Vila estar sempre ali, se não dentro do G4, mais próximo dele. E aí, sim, dá o sprint final, eu coloco aí nas últimas 8 rodadas, que é o fechamento da competição. Então, a gente tem tido esses números, essa sabedoria, né, em saber trabalhar com os números e estar sempre próximo ali. Mas a gente tem esses números aí bem guardadinhos, né? Eu sei que vocês vão tentar tirar dos atletas, mas a gente já tem trabalhado com eles também para que possa deixar internamente, porque a gente sabe como é que funciona, tem a experiência aí vivida de Série A, de Série B. A gente acredita que vencendo domingo, né, já nos deixa aí numa situação muito boa, um jogo difícil, mas já nos deixa numa situação boa aí, quem sabe voltar para o G4 ou permanecer perto dele. Valeu, gente. Obrigado. Vamos lá, valendo? Donato, boa tarde, André Guimarães do Globo Esporte. No primeiro turno contra o CRB, 3-0, né? Agora o Vila vem num momento diferente, um momento de oscilação, vem ganhando umas, perdendo outras. No último jogo você não estava, né? O que você espera para essa próxima partida? O pessoal vai vir mordido, querendo devolver esse 3-0? Boa tarde. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, como todos têm sido, né, para a nossa equipe, né? Mas por se tratar de estar jogando em casa, uma oportunidade que nós estamos tendo de sonhar com o acesso, é um jogo decisivo, é um jogo que está sendo encarado dessa maneira durante os treinamentos, então vamos fazer de tudo para desempenhar o melhor papel, fazer aquilo que o nosso treinador tem pedido nos treinamentos, para que a gente possa estar muito perto da vitória. O primeiro jogo foi muito bom lá, mas a equipe deles teve uma mudança, né? Mudança de treinador, então a gente sabe que é uma equipe que está evoluindo na competição agora nesse terço final, então a gente precisa estar muito atento e sempre entender que vai ser um jogo muito difícil para a gente e a gente tem que estar preparado. Ô, Donato, quando o jogo acontece já no final da rodada, né? Fica todos olhando o que está acontecendo, a expectativa. Você também fica, você torce. Ou quando você fica sabendo, você comemora, por exemplo. Ontem não deu certo, o Novo Horizontino ganhou, mas o Juventude já não ganhou. Então vocês, é claro que fica o foco no Vila, mas tem que dar uma olhadinha, né? Porque está muito equilibrado ou não? Você fica olhando ou não? Nós temos que estar atentos a tudo, né? Claro que, por mais que nós ficássemos atentos a todas as situações da rodada, se nós não fizermos a nossa parte, de nada adianta, né? Mas é impossível você estar no meio da competição tão disputada como essa, você não estar observando o que está acontecendo, né? Então, todos nós olhamos, todos nós estamos totalmente comprometidos com aquilo que está acontecendo aqui no Vila e temos certeza que se nós fizermos a nossa parte, as nossas metas a cumprir, nós estamos muito perto do nosso objetivo. Donato, você acabou tomando o terceiro cartão amarelo contra o Mirassol, né? E acabou ficando aí um tempo grande só treinando. Imagino que a ansiedade para voltar a jogar deve estar lá em cima. Mas até em cima disso, esse tempo serviu também para recuperar a questão de desgaste e tudo mais, se preparar para esse sprint final de 13 partidas aí da Série B. Queria que você falasse disso e também da importância, cara, do Oba lotado nessa decisão contra o CRB. Boa tarde, bom falar contigo. Boa tarde, Massad. Com certeza, né, cara? Eu não queria ter ficado suspenso. Um jogo decisivo lá no Criciúma. Mas nosso time se comportou bem, independente do resultado. Nós tivemos uma postura de uma equipe vencedora. Infelizmente, por um detalhe ou outro, as coisas não aconteceram. Mas eu procurei me preparar, treinar todos os dias, me dedicar, me fortalecer muscularmente, né, que é uma das valências, força que eu uso muito durante os jogos. Então, eu pude fazer bastante treinos, alinhar, né, a parte física de uma forma melhor, dar uma oxigenada também mentalmente, né, porque eu vinha numa batida muito pesada de jogos, então isso foi muito proveitoso. Espero poder transparecer isso dentro de campo no domingo e fazer valer esse tempo que eu fiquei fora para cada vez mais performar e ajudar a minha equipe com um resultado positivo.
Agora, sobre a torcida, cara, a gente sabe que eu já passei por isso aqui no Vila nos últimos 2 anos, brigando para não cair. A torcida fazia uma festa linda, né, confiando na gente, e a gente sabe da força da nossa torcida. E agora, cara, brigando para subir, cara, nós temos que lotar o Oba, torcedor colorado. Nós precisamos muito de vocês, sabe que quando vocês entram aqui no Oba, sendo de dia ou sendo de noite, é diferente, os adversários olham para a nossa equipe de uma forma diferente. E nós precisamos muito da presença de todos vocês. Não pode ter uma cadeira vazia, não pode ter um espaço vazio aqui nesse Oba no domingo, porque precisamos dessa linda festa para que a gente possa fazer um grande jogo e conseguir a vitória. Donato, hoje eu estou só repassando as perguntas que o povo mandou e, curiosamente, está o cara certo aí. A diretoria aumentou o bicho? Esse bicho, para subir, foi dobrado ou teve algum tipo de aumento? Nosso presidente é muito volátil em relação a isso, né? Um cara muito generoso de caráter, palavra. Tudo que ele promete para a gente, ele cumpre, arrisca. E no momento que nós estamos vivendo, a ponto de entrar para a história, eu acho que o dinheiro, nesse momento, ele fica de segundo plano. Claro que ele é importante, mas entrar para a história de um clube como esse é mais do que isso, entendeu? Então, quando a gente olha só para o dinheiro, fica uma coisa chata, né? Mas o dinheiro ele é a consequência de uma performance da equipe, uma performance de levar o clube a outro patamar. Eu acho que isso não tem preço, cara. E é questão de caráter, de dignidade. Então, não vai ser por causa de uma partida ou 2 partidas que as coisas não acontecer, a gente vai pensar, porque faltou dinheiro, porque não tem dinheiro. Dinheiro tem sempre. O Hugo é um cara, a nossa diretoria é um cara muito generoso e sempre bonifica a gente da melhor maneira possível. Mas eu acho que o sonho de colocar a equipe do Vila Nova na primeira divisão é acima de todas as coisas. Claro, e a gente pede muita força a Deus, e eu, como capitão, com meus companheiros, a gente acreditamos muito que isso possa acontecer. E estamos muito perto disso. O dinheiro é uma coisa que vai ser consequência daquilo que nós plantarmos durante a competição. Fechou.